Ainda é Red Season nesse canal e nesse vídeo a gente vai analisar do começo ao fim todas as referências, todos os easter eggs, todos os significados, todas as interpretações do short film, do curta-metragem de All Too Well. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, sobre séries e outros assuntos, mas a Taylor Swift é o meu principal tema, ela é minha cantora favorita, então tem muito conteúdo sobre ela aqui. E toda vez que ela faz um lançamento, a gente surta junto nesse canal. Então se você também é fã da Taylor e ainda não é inscrito por aqui, já aproveita e se inscreve, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. Eu tô com a meta de alcançar os 40 mil inscritos até o final do ano, então vou ficar muito feliz se você puder me ajudar. Antes da gente começar, é bom lembrar que eu já postei um vídeo escutando pela primeira vez o Red, Taylor's Version, do começo ao fim aqui no canal. Também postei o meu react do short film de All Too Well. E também temos outros vídeos sobre a era Red. Então, aproveita para assistir tudo isso nesses próximos dias, amanhã é feriado, enfim. Vamos lá. All Too Well é a faixa número 5 do álbum Red, que foi lançado em 2012. E essa música se tornou uma das favoritas dos fãs. Já há alguns anos, a gente sabia que inicialmente a Taylor tinha escrito o All Too Well como uma música de aproximadamente 10 minutos de duração, mas que na hora de pensar a música para o álbum, ela precisou fazer cortes, porque quem é que lança uma música de 10 minutos normalmente, não é mesmo? Então ela e a co-compositora dela, a Liz Rose, encurtaram a música para que a música se enquadrasse dentro das características de uma música normal. E assim a gente escutou All Too Well na versão original, que tem apenas 5 minutos de duração. A gente também sempre soube que All Too Well é uma música inspirada no relacionamento que a Taylor Swift teve com o ator Jake Gyllenhaal. Os dois começaram a namorar no segundo semestre de 2010. Sabemos que no início de 2011 eles já tinham terminado, mas foi um relacionamento muito intenso para Taylor. Especialmente porque ela estava naquela fase da nossa vida quando tudo é de fato muito intenso. Ela tinha 20 anos de idade, ela era uma jovem, tinha acabado de sair da adolescência e via tudo, sentia tudo com muita intensidade. E ao mesmo tempo, o Jake Gyllenhaal, que era outra parte desse relacionamento, estava num momento completamente diferente da vida dele. Ele tinha 30 anos quando os dois namoraram, eles têm quase 10 anos de diferença. Então, pra ele, aquele relacionamento já não significava a mesma coisa do que pra ela. Ele via o relacionamento de uma outra forma. Ela era mais um relacionamento importante ou não sabemos a importância que ele deu pra aquilo, mas mais um relacionamento no meio de tantos que ele já tinha tido, enquanto pra ela, esse relacionamento era um relacionamento bastante significativo. Com o álbum Red sendo regravado, a Taylor decidiu entregar de presente pros fãs a versão inicial, a versão completa da faixa All Too Well, com mais de 10 minutos de duração. Essa entrega é um presente para os fãs. Eu sei que muita gente que não acompanha o trabalho dela pode ver esse lançamento e pensar, nossa, uma música de 10 minutos, pelo amor de Deus, quem é que faz isso? Mas ouvir essa música de 10 minutos é uma coisa que os fãs da Taylor, que já eram fãs dela lá em 2012, ou que se tornaram fãs dela depois disso também e sabiam da existência dessa música, sempre quiseram escutar. Então tudo isso é um presente. Eu vejo muito o lançamento dessa faixa e também do short film como um presente para os fãs. Então junto com o lançamento do álbum e da faixa All Too Well na versão de 10 minutos, a Taylor lançou um curta-metragem que é uma espécie de clipe, mas por ser mais longo para uma faixa desse tamanho, a Taylor tá chamando de curta-metragem para a faixa All Too Well. Então a gente teve esse lançamento e esse videoclipe /filme /curta, enfim, como vocês preferirem chamar, é estrelado pela própria Taylor, mas principalmente pelos atores Sadie Sink e Dylan O'Brien. E assim, acho que a Taylor não poderia ter escalado atores melhores. Eu adoro o trabalho dos dois e eu acho que os dois têm exatamente a vibe que a Taylor precisava que eles passassem ao longo do curta. A música All Too Well é uma música extremamente pessoal, extremamente detalhista. É uma música que representa muito bem esse talento que a Taylor tem de descrever através de versos e rimas coisas que de fato aconteceram, cenas do cotidiano que aconteceram com ela. E o clipe, o curta-metragem, ele tem a intenção de justamente dar vida a essas descrições. Então a gente vê, por vezes, ao longo dos 15 minutos do curta, cenas visuais
de cenas que a Taylor escreveu através de versos e rimas na música. É isso que a gente enxerga aqui. Acho que a primeira coisa que a gente já tem que pensar é que a diferença de idade da Sadie Sink e do Dylan O'Brien é bastante significativa. Os dois têm 11 anos de diferença. Não é exatamente a diferença de idade que a Taylor tinha pro Jake Gyllenhaal quando eles namoraram, mas é uma representação dessa diferença. E eu acho que essa diferença ela tá ali, óbvio, propositalmente, para fazer o público perceber o quanto os dois eram diferentes, o quanto esse relacionamento, essa história que ela tá contando aqui tinha esse fator, que esse era um fator decisivo para essa história. Então a gente vê a Sadie Sink e o Dylan O'Brien como um casal e por vezes isso soa desconfortável. Faz a gente se sentir desconfortável porque a gente enxerga que tem alguma coisa errada ali. Que os dois claramente não têm a mesma dinâmica, a mesma vibe e que esse detalhe não era um detalhe pequeno, era um detalhe muito importante nessa história. Então, o curta-metragem de All Too Well começa com uma tela preta e a frase Love is short, forgetting is so long, que é uma frase do poeta Pablo Neruda. Basicamente, em português, a gente poderia traduzir essa frase para amar é rápido, esquecer que demora, não é mesmo? Enfim, a Taylor já tinha falado sobre essa frase antes. Essa frase aparece no prólogo do álbum Red, lançado lá em 2012. Então, toda vez que a Taylor lança um álbum, ela faz um texto para explicar o contexto daquele álbum. E ela já tinha usado essa frase naquele momento. A gente tem as cenas iniciais do curta, e essas cenas iniciais são cenas de um amor que tá dando certo. Um amor que é feliz, um amor que naqueles momentos que estão sendo mostrados ali pra gente, funciona. No momento em que a Taylor começa a cantar, a gente vê uma cena da Sadie Sink e do Dylan entrando numa casa. E a gente escuta a Taylor cantando I walked through the door with you, the air was cold. Eu entrei pela porta com você, o ar estava frio. E a gente de fato vê os dois entrando nessa casa com roupas de inverno. E ela continua And I left my scarf there at your sister's house. And you still got it in your drawer even now. E eu deixei o meu cachecol lá, na casa da sua irmã. E você ainda tem ele na sua gaveta, mesmo agora. Essa é uma frase muito icônica dessa música e a gente vê exatamente a Sadie na casa em que ela está, que a gente imagina que seja a casa da irmã desse personagem, né, fazendo jus à letra da música, e a gente vê ela tirando um cachecol vermelho do pescoço e deixando esse cachecol na escada. Isso é muito representativo porque a marca dessa música é o cachecol. Lá em 2010, a Taylor Swift e o Jake Gyllenhaal foram flagrados andando pela cidade, andando por Nova York juntos. E ela estava usando um cachecol bem característico. Um tempo depois, quando os dois já tinham terminado, o Jake Gyllenhaal foi visto usando esse mesmo cachecol que a Taylor estava usando naquele dia em questão. Não era um cachecol vermelho, era um cachecol mais simples, mas se tornou um cachecol vermelho na história por conta do álbum Red ser o álbum em que essa música está presente. Mas tudo isso virou notícia, porque a gente viu esse mesmo cachecol sendo utilizado pelos dois e depois a Taylor lançando uma música falando sobre isso. A gente continua então vendo mais cenas dos dois enquanto casal no curta, enquanto a Taylor canta. A gente tava cantando no carro, nos perdendo no interior. As folhas de outono estavam caindo como pedaços no lugar, como peças no lugar. E isso é representado por um período de calmaria entre eles. O relacionamento, naquele momento, estava bem, mas ainda assim é super desconfortável assistir, porque apesar dos dois ficarem super bonitos juntos, apesar deles terem química, ainda assim a diferença de idade é muito visível. E hoje em dia eu acho que a gente fala muito mais sobre o quanto é problemático nesses termos ter uma diferença de idade muito grande num relacionamento. Porque quando o casal tem uma diferença de idade, mas ambos já são bem mais velhos, isso não faz tanta diferença. Mas quando a gente tem um adulto de 30 anos e uma jovem de 20, isso é muito significativo. Então chega um momento bem importante no curta, que a Taylor deu o subtítulo de The First Crack in the Glass, a primeira rachadura no vidro. E esse é o momento em que ela começou a perceber que tinha algo errado, que a menina do curta-metragem começou a perceber que tinha algo errado. Eu falo a menina do curta, mas a gente sabe que tudo aqui é um espelho da vida pessoal da Taylor, porque é assim que ela sempre
fez arte, ela sempre fez música como um espelho, como uma representação da vida dela. E a gente acompanha então um jantar com o casal e os amigos dele. E uma coisa bem importante pra gente reparar é que a gente vê na mesa várias taças de vinho. E as taças de todo mundo já estão praticamente vazias, enquanto a taça da Sadie Sink ainda está cheia. Isso tá ali para representar de novo a diferença de idade entre eles. Tá ali para representar como naquele momento ela ainda não podia beber legalmente nos Estados Unidos. A idade permitida para você começar a beber legalmente nos Estados Unidos é 21 anos. Ela tinha 20. Então todo mundo que estava ali era mais velho do que ela. Tanto o namorado dela quanto os amigos dele. E ela estava se sentindo desconfortável. Ela sentia que ela não se encaixava ali. Ele e os amigos dele estavam num momento da vida e ela estava em outro. E aí a gente tem também a cena da mão. A cena dela dando a mão para ele e ele soltando a mão dela na frente dos amigos na mesa. E eu acho que parece uma cena tão simples, mas é uma cena com tanto significado, porque o que essa cena me diz é: essa pessoa, esse cara, é uma pessoa quando ele tá sozinho com essa garota e uma outra pessoa completamente diferente quando ele tá cercado de outras pessoas, quando ele tá em público. Ele trata ela de um jeito no privado e de outro jeito publicamente na frente dos outros. E isso é um grande sinal, é um grande indício de que aquela pessoa não é a pessoa certa pra você. Porque se alguém não consegue te tratar com carinho e com respeito na frente de todo mundo, temos um problema. E é muito doido porque anos atrás o Jake Gyllenhaal deu uma entrevista pro The Guardian e perguntaram pra ele sobre a Taylor. Perguntaram pra ele se ele achava que ter namorado com a Taylor Swift tinha sido brincar com fogo. E ele respondeu, bem desconfortavelmente, porque ele também nunca foi de falar muito sobre o relacionamento dos dois, que ele achava que quando você tá num relacionamento, você é constantemente examinado pela outra pessoa e os seus amigos também acabam sendo examinados por essa outra pessoa. Então a internet também percebeu essa referência aí, o quanto a questão dos amigos pode ter sido forte entre os dois na época. Uma outra cena bem interessante pra gente pensar é a cena que vem em seguida, que é a cena da briga no carro. Os dois estão ali num carro e ele sai do carro puto, emputecido, joga a chave no chão, sai enfurecido no telefone, brigando, e a gente não sabe direito o que tá acontecendo, mas a gente vê na cara dela, da menina, da Sadie, o quanto ela tá assustada e com medo naquele momento. E isso também lembrou a internet de uma ocasião em específico. Em dezembro de 2010, a Taylor foi visitar o Jake Gyllenhaal em Los Angeles. E os dois foram flagrados andando de carro, dando umas voltas de carro por paparazzis. E o Jake Gyllenhaal ficou muito bravo com essa situação. O que foi dito na época é que os paparazzis estavam dirigindo de forma perigosa. Então isso deixou ele enfurecido e ele acabou ligando para a polícia. Mas a gente não sabe o que aconteceu exatamente. A gente só sabe que os paparazzis têm capturas do Jake Gyllenhaal enfurecido dentro do carro com a Taylor um pouco assustada do lado. Logo em seguida a gente volta para a noite do jantar, mas para um momento um pouco depois. A Sadie e o Dylan estão na cozinha, organizando a cozinha, e eles começam a brigar muito feio. E uma curiosidade bem legal sobre essa cena é que a maior parte dela foi improviso. Foi improvisação da Sadie e do Dylan enquanto atores. Eles estavam ali no momento gravando e eles começaram a trazer mais camadas para a cena. E a Taylor gostou tanto que ela não teve coragem de cortar nada, apesar desse ser um momento que dura bastante tempo ali no curta. Mas assim, ainda bem que ela não cortou, porque essa cena inteira é de arrepiar tudo, do começo ao fim. E toda essa cena da briga na cozinha, pra mim, é a representação do conceito de gaslighting. Gaslighting é um termo no inglês que basicamente significa manipulação, mas de um jeito bem específico. É uma forma de abuso psicológico que normalmente acontece de um homem para uma mulher, com uma mulher. Também pode acontecer de outras formas, mas acho que essa é a mais comum. E aí a gente tem, nesse caso especificamente, o homem fazendo a mulher duvidar dela mesma e das suas percepções. Ele chama ela de louca.
Ele diz que o que ela viu acontecer não aconteceu. Ele diz que ela é paranoica. Ele diz que isso não aconteceu dessa forma, que ele não disse tal coisa, que as coisas não foram exatamente como ela se lembra. Muito forte essa cena, muito, muito forte. E aí ele pede desculpas, né? Eventualmente ele pede desculpas e a abraça. E quando isso acontece, a música volta e volta bem no momento em que a Taylor canta. And I forget about you long enough to forget why I needed you. E eu te esqueci por tempo suficiente para me esquecer do porquê eu precisava te esquecer. Essa é uma frase que desde que All Too Well foi lançado em 2012, mexe muito comigo, porque o tempo às vezes é nosso inimigo. O tempo passa, a gente esquece das coisas e a gente acaba esquecendo também porque a gente decidiu tomar certas atitudes ou fazer certas coisas, esquecer certas coisas. Então, pra mim, a música voltar nesse momento, logo depois da briga dos dois, é bastante significativo também. E a gente segue com várias cenas boas, de memórias boas do relacionamento dos dois. Porque, claramente, esse relacionamento, apesar de ser um relacionamento complicado, um relacionamento que foi tóxico, que foi abusivo pra ela, também teve seus bons momentos, porque senão ela não tinha se apaixonado tanto. E a gente vê a frase "We're dancing around the kitchen in the refrigerator light" ganhar vida. A gente vê os dois ali dançando na cozinha com a luz da geladeira. Porém, aqui vai uma curiosidade. A gente tem 2 pontos de luz nessa cena. A luz da varanda lá de fora e a luz da geladeira. A da varanda é de um amarelo brilhante. A da geladeira é uma luz azul mais fria. E é como se essas 2 luzes, esses 2 pontos de luz, representassem os sentimentos de cada um deles. Então, ela apaixonada, ela vendo tudo colorido e brilhante, e ele lidando com esse relacionamento de uma forma mais fria, mais distante. Acho que essas luzes representam muito bem o quanto os dois tinham sentimentos muito opostos dentro do relacionamento. Então, a gente assiste a algumas cenas de intimidade desse casal. Cenas que representam cenas de sexo, na minha opinião. E logo em seguida, logo depois dessas cenas, a gente vê ele virando pra ela e dizendo que quer terminar aquele relacionamento. E a Taylor chama esse momento de The Breaking Point, o ponto de virada, o ponto de ruptura. E observem que quando ele pede pra terminar, ela tá vestindo a camisa dele, uma camisa masculina, o que provavelmente significa que esse término aconteceu logo depois dos dois estarem juntos na cama. Sabe o que isso me lembrou? Aquele tipo de cara que às vezes começa a namorar uma garota simplesmente porque ele quer levá-la pra cama, porque às vezes ela ainda é inocente, ainda é ingênua, ainda prefere só ter relações com alguém que seja estável, que seja seguro na vida dela, e aí o cara dá um jeito de fazê-la acreditar que aquilo que eles têm é seguro, é estável, então ele leva ela pra cama e termina tudo logo em seguida. Foi isso que me veio na cabeça. Tudo isso aqui confirma algumas teorias que já existem na internet há muito tempo, mas eu acho que essas teorias falam de algo muito pessoal, então a gente não precisa falar muito sobre elas aqui. Então a gente tem os momentos de sofrimento, de dor, obviamente da parte da Sage, da personagem da Sage. E tem uma frase muito, muito, muito forte na música All Too Well que diz o seguinte: "And you call me up again just to break me like a promise." Você me liga de novo apenas para me quebrar, como você quebra uma promessa. E a cena da Sage na cama chorando enquanto o telefone toca e é ele ligando de volta para ela me destruiu de várias formas. Então a gente vê a Sage e o Dylan com outro homem na cena, numa casa, numa mesa, e a gente entende que esse é o pai dela, por conta da letra da música. A Taylor canta: "Você encantou o meu pai com piadas modestas." E a gente vê esse momento, e dá pra perceber que é a casa da família dela. E o moço que tá interpretando o pai dela é o Sean Levy, que é produtor das séries Stranger Things e Shadow and Bone da Netflix. Então a gente tem um corte exato e a gente corta pra meses depois, naquele mesmo lugar, naquele mesmo ângulo, mas dessa vez a gente enxerga a festa de aniversário de 21 anos dessa personagem. E a gente vê o quanto ela tá triste ainda com tudo isso, porque antes ela tava ali com ele, agora ela tá ali sozinha. E ele não aparece pra comemorar os 21 anos dela junto com todo mundo.
Claramente essa é uma referência à festa de aniversário de 21 anos da Taylor, que de acordo com ela foi o pior aniversário da vida dela, onde ela estava muito triste e ela estava esperando que aquela pessoa importante para ela aparecesse e ele nunca apareceu. E ela descreve essa situação na faixa bônus do Red, The Moment I Knew. Essa faixa, The Moment I Knew, é 100% sobre esse aniversário. E é por isso que depois a Taylor também escreveu 22, para celebrar os 22 anos, porque o aniversário anterior dela tinha sido muito ruim. E olha que engraçado, no clipe da faixa Lover, de 2019, a gente tem uma cena da Taylor assoprando velas num bolo de aniversário com o par romântico dela do clipe do lado ali. Basicamente ela dizendo pra gente que agora que ela encontrou o amor de verdade, ela tem alguém que aparece nas festas de aniversário dela, que tá comemorando o aniversário dela junto com ela. Mais pra frente no curto, então, a gente vê o momento da lembrança. A Taylor chama esse momento de The Remembering, o ato de lembrar. E a gente vê o Dylan O'Brien caminhando pela cidade, caracterizado com precisão como Jake Gyllenhaal. Vou colocar 2 fotos aí dos dois pra vocês poderem comparar. E ele anda pela cidade se lembrando do relacionamento que ele teve com ela. E então a gente vai para o momento do futuro. Aparece na nossa tela, 13 anos depois. E a gente vê a Taylor Swift, ruiva, interpretando uma versão mais velha da personagem da Sadie Sink e conectando a história, representando o quanto essa é uma história pessoal, é uma história que é da Taylor. Eu quero chamar a atenção para o fato de que a Taylor está a cara da Scarlett Johansson ruiva. Juro, tá igualzinha a Scarlett Johansson em Viúva Negra. E a gente acompanha a cena do lançamento do livro. O que acontece? A gente vê a Taylor chegando num evento e palestrando num evento para alguns fãs ali e lendo um pedaço de um livro. E atrás dela tem a capa de um livro escrito All Too Well. Esse é o título. A Taylor fez uma representação da vida dela nesse curta. Então, enquanto na vida real ela transformou esse relacionamento em música, a personagem do curta transformou esse relacionamento em livro. E anos depois, a Taylor tá relançando as músicas que foram escritas para essa pessoa sobre esse relacionamento e lançando junto uma música bastante explícita e bastante descritiva sobre o relacionamento também. Ela faz isso anos depois e no curta, a personagem da Sadie, que se torna Taylor, também faz isso de certa forma, lançando um livro sobre a história de amor e perda que ela viveu e que machucou tanto ela. Então a gente tem essa referência, essa comparação, né? Uma coisa representando a outra. Enquanto ela tá ali falando sobre o livro, lendo o livro para os fãs, para os leitores, ele aparece observando ela pela janela. E nesse momento ele aparece usando o cachecol vermelho do começo do curta que ela esqueceu na casa da irmã dele. Quando os créditos sobem, aparece a seguinte informação escrita: Him, later on, Jake Lyon. Então, ele, no futuro, Jake Lyon. Porque ela tá listando todo mundo. Então, ela lista her, Sadie Sink, him, Dylan O'Brien, her, later on, Taylor Swift. E aí, mais pra frente, him, later on, Jake Lyon. Quando apareceu a cena do moço no futuro, por um instante eu pensei, meu Deus, será que é o Jake Gyllenhaal? Mas a Taylor faria isso? Será, né? Mas aí não apareceu a cara dele e de perfil me pareceu que fosse o Dylan O'Brien mesmo, representando o mesmo personagem. Mas com esse crédito, as coisas ficaram um pouquinho confusas. Quando você joga Jake Lyon no Google, aparece só um jogador americano. Não aparece um ator. Será que isso é uma referência pro Jake Gyllenhaal? Será que é um easter egg? Será que é só uma coincidência? O que isso significa? É um pseudônimo? O que é? O que é isso? Não sabemos. Podem deixar as teorias de vocês aqui embaixo, né? Enfim, vai que alguém acerta. Antes de a gente terminar nossa análise do curta, algumas cenas lembraram alguns fãs de trechos de músicas mais recentes da Taylor. A cena em que ela tá jantando com os amigos dele e ele solta a mão dela, lembrou muita gente da frase Because I dropped your hand while dancing, da música Champagne Problems. E a cena em que ela tá sozinha numa festa, lembrou muita gente da frase And it's hard to be at a party when I feel
Like an Open Wound, da música This Is Me Trying. Mas eu não sei se essas foram referências propositais. Me digam o que é que vocês acham nos comentários também. O short film de All Too Well vai ficar em exibição por uma semana em salas de cinema de Nova York. E esse é o requisito mínimo para um curta-metragem ser indicado ao Oscar. Então, com certeza, eu acho que é seguro dizer que a Taylor vai submeter o curta-metragem de All Too Well nas categorias em que ela puder submeter para curta-metragem no Oscar do próximo ano. Ufa, enfim, falei tudo que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Tentei fazer essa análise o mais completa possível. Obrigada por ter me assistido. A gente ainda vai ter mais um vídeo sobre Red. Por enquanto só mais um, mas vai que a Taylor surta e lança mais coisas, daí a gente faz mais vídeo. Que vai ser o vídeo sobre as músicas do Vault. Deve sair amanhã. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que querem entender o que esse clipe, o que esse curta-metragem representa, qual é a história por trás de tudo isso, quais são as referências. E a gente se vê muito em breve. Um beijo e tchau!